Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 28, o objeto de conhecimento, divisão de números inteiros. E o detalhamento, definição e aplicação sobre a divisão de números inteiros. Muito bem, então vamos falar um pouco sobre divisão de números inteiros. Então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, estamos aqui nesse cenário bonito e vamos falar desse camaradinho aqui, ó, a divisão, certo? Que é simbolizado por esse número aqui, né? Pode ser simbolizado dessa forma, né? E também pode ser simbolizado com dois pontinhos, correto? E aí, como eu estou falando de números inteiros, a gente precisa ter um cuidado todo especial quando a ideia é divisão de números inteiros. Por quê? Porque eu tenho os sinais. E aí eu tenho que lembrar daquelas regrinhas que acontecem entre os sinais, beleza? Então vamos falar do comportamento dos sinais na divisão de números inteiros. Muito bem, então a divisão de números inteiros, ela vai seguir a regra da divisão dos números, da multiplicação de números inteiros. Lembrando que os números inteiros, né, eles vão ter sinais positivos, sinais negativos. Lembrando que o sinal negativo ele é obrigatório aparecer ao lado do número quando esse número é negativo. Quando o sinal não aparece, esse número é positivo. E quando tem um sinal positivo ao lado, também significa que esse número é positivo. Professor, e o que acontece na divisão de números inteiros e qual é a grande preocupação, a grande atenção que eu tenho que ter? É exatamente nos sinais. Toda vez que eu estiver dividindo dois números inteiros, eu vou olhar para os seus sinais. Se os sinais são iguais, ou seja, dois números positivos ou dois números negativos, logo esse resultado será positivo. Então, já anota aí, bota no seu caderno em evidência o seguinte: divisão de números inteiros, sinais iguais, o resultado sempre será positivo. E os sinais diferentes, o que acontece, professor? O resultado é negativo. Assim como é na multiplicação, também ocorrerá na divisão. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Entendido isso, vamos agora visualizar isso de forma numérica. Acompanhe comigo na tela. Pois bem, nós temos aqui a divisão de dois números. Então, na alternativa A, nós temos a divisão de menos 8 por 4, correto? Por 4. Posso falar mais 4 também, professor? Pode. Então, menos 8 dividido por mais 4. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é exatamente a regrinha, que eu vou escrever aqui no nosso cantinho. Sinais iguais, ou seja, positivo, positivo, fazer uma mini tabela aqui, negativo, negativo. Isso aqui sempre irá me render valores, né? Valores positivos, ok? E quando os sinais são diferentes, ou seja, positivo, negativo ou negativo, positivo, isso aqui irá me render resultados negativos. Beleza? Tranquilo até aí? Essa é a nossa regra. Então, vamos lá para nossos exemplos, certo? Menos 8 dividido por 4. E aí, professor, e a divisão? Normal. Ó, 8 dividido por 4, lembra lá? Qual é o número que multiplicado por 4 dá 8? 2. Muito bem, porque 2 vezes 4, 8, e 8 menos 8, 0. Correto? Correto. Então, o resultado dessa divisão é 2, certo? Quase certo. Porque eu tenho que tomar, novamente, o cuidado com os sinais. E o que é que o sinal me diz? Esse daqui é negativo e esse daqui é positivo. Opa! Divisão com sinais diferentes. Então, o resultado é negativo.
Tranquilo? Da mesma forma, agora vamos executar a letra B. O que diz a nossa queridíssima letra B? Quero dividir menos 14 por menos 7. Novamente, na divisão, eu tenho que lembrar qual é o número que multiplicado por 7 é igual a 14. Ora, o 2. Então, 2 vezes 7, 14. 14 menos 14, 0. Muito bem. Foi assim que nós aprendemos a divisão. Certo? Só que agora eu tenho menos 14 e menos 7. Os sinais são iguais ou diferentes? São iguais. Então, vai me gerar um resultado positivo. E esse sinal aqui eu posso colocar ou não. Vamos colocar só porque nós estamos aprendendo e é importante treinar. Então, aqui o resultado é positivo. Correto? Temos novamente aqui na nossa queridíssima letra C, 30 dividido por 5, ou seja, mais 30 dividido por mais 5. A divisão, novamente, segue aquela regrinha. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 30? Todo mundo já pensou comigo e a resposta é 6, porque 5 vezes 6 é 30 e 30 menos 30 é igual a 0. Correto? Então, aqui a resposta é 6. Certo, professor? A resposta é 6. Só que aí eu tenho que olhar para os sinais sempre, certo? Sempre eu vou ter que observar os sinais. São iguais ou diferentes? São iguais. Então, o resultado é positivo. E agora, na nossa queridíssima letra D, eu tenho aqui 18 dividido por menos 6. Então, 18 é positivo e o menos 6. Qual é o número que dividido por 6, ou que multiplicado por 6 é igual a 18? Nós temos o 3, porque 6 vezes 3, 18, e 18 menos 18 é igual a 0. Então, aqui nós temos o 3 como resposta. Só que agora eu tenho que observar os sinais. São iguais ou diferentes? São diferentes. Então, aqui eu vou ter que colocar o sinal de menos. Correto? Tranquilo? E aí, é o seguinte. Agora, alguém deve estar se perguntando, professor, e o 0? O 0 a gente sabe que não tem sinal. Posso dividir por 0? Aí a gente vai ter que entender um pouco da história do número 0. Não sei se vocês sabem, né, mas eu vou trazer essa curiosidade para vocês. O número 0, ele foi o último algarismo que a gente conhece, essa forma de trabalhar, ele foi o último a ser inventado, certo? Lá na Índia, 500 anos depois de Cristo. Mas aí eu tenho que entender o seguinte, o cara quando definiu a divisão por 0 lá, ele definiu que todo número dividido por 0 dava uma infinidade de valores. Então, eu poderia botar uma infinidade de valores. E 0 dividido por 0 não era o próprio 0. Só que aqui, gente, depois a matemática foi evoluindo e foi crescendo, foram revendo os conceitos. A gente aprendeu que, né, hoje a gente entende que a matemática é todo número dividido por 0, ele é indeterminado. Eu não posso dividir nada por 0. Beleza? Então, acompanhe comigo na tela, que é exatamente sobre isso que nós vamos trabalhar agora. Então, ó, não se divide por 0, como eu estava explicando para vocês. Logo, quando criaram essa ideia de dividir por 0, né? Como eu falei, o 0, ele é um dos últimos algoritmos a ser representado. Tinha-se a ideia do seguinte, ó, o número que multiplicado por 0, que é igual a 5. Não tem, né? Porque eu nunca vou poder multiplicar um número aqui por 0 e o resultado vai me dar 5. Por quê? Porque 0 vezes qualquer número é 0. Então, a gente vai definir o seguinte, eu não posso dividir por 0, beleza? Não existe divisão por 0. E 0 dividido por 0 é algo que a gente não tem como determinar. Então, nunca vou poder dividir por 0. Eu não posso dividir por 0 porque eu não tenho como fazer essa conta. Qual é o número que eu vou multiplicar por 0 que vai dar 5? Não tem, certo? Mas há uma pergunta. E eu posso dividir 0 por 5? Tem resultado. 0 dividido por 5 é 0. Por quê? Porque 0 é igual a 5
Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 0? O próprio 0. Então, isso aqui, ó, existe, isso aqui não existe. A gente vai simbolizar o não existe assim, tá bom? Então, não posso dividir por 0. A ideia, mas eu posso dividir 0 por qualquer valor, tá bom? Nunca o divisor vai poder ser 0. Nunca o divisor vai poder ser 0. Tudo bem? Entendido isso, vamos a mais um exemplo. Vamos praticar aqui uma questão do Serasa adaptada que fala o seguinte. Qual o número escrito no último quadrado? E para isso ele vai dando algumas dicas, né? Vai te dando algumas operações. E aí o que acontece? Vamos pensar, ó. Ele diz o seguinte. O número que vai ficar nesse quadrado aqui, ó. Qual é o número que vem para esse quadrado? O que ele está dizendo? O número que vai ocupar essa casa é menos 16 dividido por menos 4. Certo? Então, o número que vai para essa casa será exatamente quem? O 4 positivo. Por quê? Ó, menos 16 dividido por menos 4. Vou colocar aqui entre parênteses só para não confundir o sinal. Novamente, esquece um pouco o sinal e faz a divisão. Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 16? O próprio 4. Os sinais são iguais ou diferentes? Aqui é negativo e aqui é negativo. Logo, os sinais são iguais. Sinais iguais, nós teremos resultados positivos. Então, logo aqui, a resposta é 4 positivo. Muito bem, professor. Então, como os sinais são iguais, o resultado é positivo. Agora, nós vamos para o próximo quadrado, que ele diz, multiplique por menos 5. Então, eu vou multiplicar por menos 5 e, novamente, eu tenho que lembrar lá da regra de multiplicação. Vou fazer a multiplicação normal, certo? E depois eu vou observar os sinais. Então, ó, 4 vezes 5 é 20, porém, o sinal do 4 é positivo e o sinal do 5 é negativo. Assim como na divisão, também vale para a multiplicação, sinais diferentes, eu vou ter sempre o resultado negativo. Então, por isso, a resposta é menos 20. Correto? E agora, a gente vai trabalhar mais ainda. Agora, para o próximo quadrado, ele quer que a gente some 8. Ou seja, eu vou adicionar 8 a menos 20. E aí, eu tenho que lembrar de outra regra agora, quando é soma. Certo? O que acontece na soma de sinais, de números com sinais diferentes? Eu vou sempre subtrair, certo? Professor, e quando que eu sei que é soma ou multiplicação ou divisão? Eu vou voltar aqui para vocês terem essa dica. Na multiplicação, eu sempre irei simbolizar, ó, o símbolo de multiplicar. É um ponto ou um X. Na divisão, ó, eu tenho aqui, ó, 2 pontos. Quando não tem ponto e quando não tem 2 pontos, eu estou diante de uma soma. Só que soma com sinais diferentes, né? Sinais, um é positivo e o outro é negativo. Na adição de sinais, de números com sinais diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair esses 2 números e depois vou repetir o sinal de quem tem o maior valor. Então, menos 20 mais 8, ó, menos 20 mais 8, então eu vou subtrair. Então, 20 menos 8 é 12. Beleza. Só que quem tem o sinal maior? O menos 20. Quem é maior, o menos 20 ou o 8? O menos 20. Por isso que o resultado vai ficar menos 12. Beleza? Muito bem. E aí, eu tenho menos 12. E ele pede para eu subtrair o 6. Então, vou retirar 6. Menos 6. Só que já é um número negativo menos um outro número negativo. Ou seja, eu vou estar retirando de um número negativo. Então, menos 12 menos 6, nós vamos obter menos 18. Por quê? Porque aqui, ó, quando os sinais são iguais, eu vou somar os valores e repetir o sinal. Beleza? Então, quando os sinais são iguais, eu vou somar os valores e repetir o sinal.
Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Beleza? Tranquilo até aí. Então, esse cuidado aqui eu tenho que sempre estar reativando. Porém, eu não posso confundir. Confundir o quê, professor? A operação que eu estou realizando. A operação que eu estou realizando, ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai dizer de que forma eu tenho que trabalhar os números inteiros, certo? Soma, subtrair, ela nunca vai ter um sinal específico. Não vai ter sinal específico. Já a divisão e a multiplicação, ela sempre vai estar sinalizada. Então, ó, a divisão eu posso representar por 2 pontos, por uma barra e 2 pontos, ou na forma de fração. A multiplicação, eu posso representar ela como sendo um pontinho apenas, o x. Só que depois vocês vão entender que esse x, a gente, na matemática, vai deixar um pouco de lado, vamos deixar de trabalhar com o x e vamos começar a trabalhar simplesmente com o ponto, tá bom? E aí, novamente, vamos só dar uma recapitulada aqui para entender bem o que aconteceu, né, durante esse caminho no quadro. Então, eu comecei com menos 16, correto? Menos 16 e dividi por menos 4. Então, sinais são iguais na divisão, o resultado é positivo. 16 dividido por 4, 4. Depois, eu tive que multiplicar esse número por menos 5. Sinais diferentes. Multiplico os valores, 4 vezes 5, 20. Sinais diferentes, resultado negativo. Aqui a gente pode ter um pouco de dúvidas. Por quê? Porque eu tenho menos 20 e aí eu vou adicionar. Como é que eu entendo por adicionar? Somar 8. Beleza? Então aqui ó, eu tenho um número negativo e eu estou adicionando um número positivo. Então eu vou sempre subtrair sinais diferentes para adição. Sinais diferentes, subtrai, então vai ficar 12, né? E repete o sinal do maior, nesse caso é o 20, o que tem o maior valor absoluto, menos 12. E aí, desse menos 12, eu ainda vou retirar novamente 6. Então, subtraindo 6 de menos 12, os sinais são iguais, então eu somo os valores, fica 18 menos 6. Tranquilo até aí? Tranquilo até aí? Eu tenho que estar tomando esse cuidado, sempre observando os sinais, sempre observando os sinais. E aí, por que a gente tem que tomar esse cuidado, professor? Observar os sinais, porque a gente vai começar a resolver algumas expressões numéricas, e aí eu tenho que lembrar lá da ordem das operações, certo? Existe uma ordem das operações e dos símbolos, certo? Então, simbolicamente, primeiro eu vou responder os parênteses, depois o colchete, por último a chave. Quanto à operação, aí a operação, a ordem de prioridade, até então para vocês, primeiro eu vou fazer a divisão ou a multiplicação na ordem que aparecer e depois a soma e a subtração, certo? Porém, nos números inteiros eu tenho que tomar cuidado com os sinais, tudo bem? Então, acompanhe comigo na tela alguns exemplos. Diz assim a nossa questão: cada aluno recebeu uma expressão no celular. Laís recebeu essa expressão aqui, ó. Menos 6 vezes 10, menos 4 dividido por menos 2, mais 5 dividido, mais menos 5 vezes menos 10. E aí, eu vou ter que lembrar, primeiro, da ordem de prioridade nas expressões numéricas. Então, a nossa primeira ordem aqui é observar as divisões e a multiplicação na ordem que acontece. Então, não é obrigatório, mas vamos organizar. Ó. Primeiro, eu vou multiplicar esses dois números, certo? Depois, eu posso fazer essa divisão aqui, ó, de menos 4 e menos 6, menos 2. E aqui eu tenho uma outra multiplicação. Tudo bem? Então, vamos lá fazer essa continha. Acompanhe comigo. Menos 6 vezes 10. Sinais diferentes na multiplicação. O que acontece? Negativo vai ficar 6 vezes 10, 60. Muito bem. Agora eu tenho uma divisão, ó, de menos 4
por menos 2. Divisão, o que acontece? Sinais iguais, o resultado é sempre positivo. E 4 dividido por 2 é o nosso queridíssimo 2. Certo, professor? E depois? Depois nós temos aqui, ó, menos 5 vezes menos 10. Então, sinais iguais na multiplicação. O resultado é positivo e 5 vezes 10 é 50. Agora, eu tenho aqui, ó, a soma de 3 números. O menos 60, o mais 2 e o mais 50. Então, posso primeiro responder esses dois aqui, ó. Posso associar. Menos 60 mais 2. Sinais diferentes. Não tem ponto, não tem 2 pontos. Então, é soma, adição. Sinais diferentes. Eu vou subtrair 60 menos 2, 58. E quem é maior? Qual dos números tem um sinal, né? O menos 60. Mais 50. Então, novamente, ó, eu tenho uma soma de números inteiros com sinais diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair e repetir o sinal do que tem o maior valor. Então, 58 menos 50 é 8. E quem tem o maior sinal, o maior valor, é o 58. Então, vai ficar menos 8. Então, Laís obteve menos 8. Correto? Arthur recebeu essa expressão. Então, novamente, vamos com calma. Primeiro, vamos resolver esse parêntese aqui, ó. Eu tenho esse parêntese aqui para a gente resolver primeiro, né? Para ser resolvido primeiro. Só que dentro desse parêntese, eu tenho uma multiplicação e depois uma subtração, uma diferença. E depois de tudo isso, eu tenho que dividir por 2 e 3. Então, vamos com calma. Vamos primeiro resolver dentro do parêntese. Então, 7 vezes 8, 56, menos 60, dividido por menos 2, mais 3. Correto? Então, vamos lá, ó. Quanto que dá essa continha? 56, quando não aparece, é porque o resultado é positivo. Então, mais 56 menos 60. Mais 56 menos 60 é igual a menos 4. Então, vou ter menos 4 dividido por menos 2 mais 3. Certo, professor? E agora eu tenho essa divisão. Menos 4 dividido por menos 2. Então, os sinais são iguais. Então, resultado positivo. E 4 dividido por 2, 2. 2 mais 3, então, sinais são iguais. O resultado é 5 positivo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos ao próximo. Thalita. Thalita tem a seguinte operação, ó. Expressão. Primeiro, nós vamos resolver esse parêntese. Depois, nós vamos resolver esse parêntese aqui primeiro também. Esse parêntese. Depois, a gente vai fazendo as contas, certo? Então, o 12 eu não vou utilizar agora, eu vou repetir. 5 vezes 6, 30. Certo, professor? Então, aqui eu tenho uma divisão agora. E aí, nessa divisão, eu tenho aqui, ó, menos 2, menos 3. Por que eu não posso fazer logo essa conta? Porque eu tenho uma multiplicação. Então, eu tenho que definir logo quem é o número que eu vou estar multiplicando. Então, nesse caso, ó, menos 1, menos 2, como não tem sinal de vezes nem de divisão, é soma. Então, sinais iguais, repete e soma os valores. 2 mais 1, 3. Muito bem, vamos aqui por partes. 30 mais 12 é 42, certo? Nós temos aqui a divisão, né? Vamos repetir. E agora eu vou primeiro, ó, pela ordem das operações, primeiro fazer a multiplicação de menos 3 por menos 3. Então, como não vou utilizar o 2, eu vou repetir, menos 2. Então, menos 3 vezes menos 3 é igual a mais 9. Por quê? Sinais iguais, né? Eu vou, na multiplicação, o resultado é sempre positivo. Já posso dividir? Não, primeiro tenho que resolver esse parêntese. Então, vai ficar 42
Menos 2 mais 9 é 7. E 42 dividido por 7, nós vamos obter o valor de 6. Correto? Tranquilo até aí? Então, vamos ao próximo. O próximo aluno foi o Fernando. Então, vamos ter que resolver aqui, observando com calma. Ó, primeiro aqui eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma divisão, eu tenho uma outra divisão e uma multiplicação. Então, eu tenho que responder na ordem que aparece. Então, vamos logo fazer aqui a multiplicação de 4 vezes 20, 80. Como eu ainda não usei essa divisão, eu vou repetir. 80 menos 10, dividido por menos 10, mais, ó, eu tenho uma divisão aqui, ó, 32 dividido por 16, menos 32 dividido por 16. Então, os sinais são diferentes, então vai ficar menos 2. Muito bem, porque 16 vezes 2 dá 32, então 16 vezes menos 2 é menos 32. E aqui eu vou repetir o 2, correto? E aí nós vamos fazer essa conta agora, ó. O 80, né? 80 dividido por menos 10. 80 dividido por menos 10. 80 dividido por menos 10, aqui vai dar menos 8. Beleza? Menos 8. E menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. E nessa divisão de menos 8 mais 4, nessa soma aqui, o resultado vai ser menos 4. Correto? Vamos ao próximo. O próximo diz o seguinte. Tem um monte de 2, só que eu vou primeiro observar, né, a multiplicação e a divisão. Eu tenho uma multiplicação bem aqui, depois eu tenho uma divisão, e uma multiplicação. Certo? Então, a gente vai ter que seguir essa ordem. Então, 2 mais 2... Menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 2, aí sinais diferentes, né? Porque quando não aparece é positivo. Então, vai ficar menos 4 dividido por 2, certo? Mais, aqui ó, tem o menos 2 dividido por menos 2. Um número dividido por ele mesmo é 1, certo? Só que aqui, positivo. Então, vai ficar 1 vezes menos 2. Ó, novamente, eu vou ter que observar as prioridades. Eu tenho essa divisão e essa multiplicação. Então, o que eu não vou usar, eu vou repetir. Menos 4 dividido por menos 2. E aí, professor, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, sinais são diferentes. Então, vai ficar negativo. 4 dividido por 2 é 2. Correto. Mais. E aqui, ó, eu tenho... Mas não, peraí, vamos resolver logo essa conta. 1 vezes menos 2, multiplicação de números negativos vai ficar negativo. E 2 vezes menos 2 dá... 1 vezes menos 2 dá 2. Menos 2. Certo. E agora? E agora nós vamos fazer a conta, né? Ó, 4 menos 2, menos 2. 4 menos 2 dá 2. Menos 2, 0. Beleza? E a nossa última é essa, que diz o seguinte, ó. De novo, eu tenho uma multiplicação aqui e uma multiplicação aqui, porém eu tenho um parêntese. Então, vamos resolver primeiro o parêntese. Então, vai ficar menos 5. Aqui, ó, primeiro eu vou fazer essa divisão, então vai ficar 4. Menos 8 dividido por 4 dá menos 2. Mais 7 vezes 1, menos 1, vai ficar menos 7. Beleza? Menos 7. E aqui eu tenho que resolver o parênteses, então vai ficar menos 5. 2 menos 4 menos 2 é 2, positivo. Mais com menos aqui vai ficar menos, né? Então vai ficar menos 7. E aqui eu tenho, ó, menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 10 menos 7 vai dar o nosso famosíssimo menos 17. Tranquilo até aí? Tranquilo até aí. Então,
Depois, a professora pediu que formassem 2 grupos, os alunos que chegaram com os resultados dos valores absolutos pares e os alunos que chegaram com resultados dos valores absolutos ímpares. Então, quem foi para cada grupo? Nós temos que a Laís ficou com menos 8, e o valor absoluto de menos 8 é 8, par. Arthur ficou com 5, é ímpar. Thalita ficou com 6, é par. Fernando ficou com menos 4, é par. Raul, 0. Adriana, menos 17, ímpar. Então, o grupo dos pares ficou Laís, Thalita, Fernando. O Raul, ele não é nem par nem ímpar, tá bom? Mas aí a gente pode dizer que ele está no grupo dos pares. Arthur e Adriana são do grupo dos ímpares. Tudo bem? Então, galerinha, essa foi a nossa aula, né, sobre divisão de números inteiros. A gente trabalhou a divisão, a soma, a subtração, tomando cuidado com os sinais. Tudo bem? Então, aqui eu me despeço e até o nosso próximo encontro.